Fala, pimpolhos do nono ano, aqui quem fala é o professor Leonardo. Hoje vamos prosseguir nossos estudos, já iniciando com o segundo bimestre, segundo livro, certo? Esse primeiro tema aí que é chamado O Período Entre Guerras. Nas aulas passadas nós vimos tanto a Primeira Guerra Mundial e seus pormenores, como a gente também viu a Revolução Russa, né? E a gente viu a derrota dos aliados, a Alemanha, né, a própria Itália. E nesse período, né, nós vamos ver o que aconteceu entre o período de 1918 até 1939, né, naquele período ali, no começo da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, vamos conceituar primeiro, né? O chamado período entre guerras compreende os anos que vão desde o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939. Dentro desse período ocorreram uma série de acontecimentos importantes, tanto na esfera econômica quanto na política. Na esfera econômica, costumamos destacar a crise de 1929, que nós vamos ver ela em separado, né, especificamente, uma vez que os Estados Unidos eram responsáveis por quase 50% de toda a população mundial, né? Na esfera política, uma série de eventos se destacaram. Nesta aula daremos mais ênfase no segmento do regime de Francisco Franco na Espanha e a consequente guerra civil, que isso também foi muito importante dentro do período entre guerras. Então, essa Guerra Civil Espanhola. Vamos primeiro conceituar o que é que isso significa, né? A guerra civil é uma guerra que ela é travada internamente, dentro do próprio país. Ela não extrapola o próprio país. Porém, houveram influências diversas de fora que levaram essa guerra, né? A Espanha é um país ainda muito tradicionalista, embasada ainda basicamente em cima da Igreja Católica, que tinha o apoio do rei Afonso XIII, né? Afonso XIII. E dentro desse processo houve um constante desgaste, né? Tanto na questão social quanto na questão econômica, principalmente por conta da crise de 1929. É nesse contexto, quando há quebra da bolsa e vários camponeses, né, começam a entrar numa relação de pobreza muito forte, que há uma luta interna espanhola, que aí foi fundamental essa crise para a derrubada, né, e o exílio aí da monarquia espanhola. Nesse período começou a travar uma briga entre dois polos distintos, uma área ditatorial, né, organizada e gerida pelo general Francisco Franco, né, que vai ser chamado de franquismo, e do outro lado os republicanos, representados pelos sindicatos e os partidos de esquerda. Um filme muito bom que vocês podem ver sobre. Ele não fala exatamente sobre a Guerra Espanhola em si, mas ela dá uma visão de como é o período naquele tempo, como é que era a Espanha naquele período. E é um filme muito belo que é chamado Labirinto do Fauno, né? Fica a dica aí para vocês. E acaba depois de um longo processo de luta civil, muitas perdas, né? Que aí tinha também o grande apoio de Hitler, né? Hitler já estava fazendo suas intervenções no mundo e apoiava bastante a ditadura franquista, mas a partir de junho de 1936, o exército republicano consegue conclamar a população e todos irem contra aí o general Franco, né? E aí eles conseguem impedir seu avanço dentro do país, e os republicanos eles conseguem tomar a Espanha. Importante da Guerra Espanhola que a gente vai ver, vocês vão ler aqui no livro e depois fazer as atividades, é que essas brigas contra a república e ditadura, elas marcaram esse período entre guerra. Vários países que estavam com essa tendência à ditadura se espelhavam na figura do Hitler e na figura do Mussolini,
e implantaram isso em seus respectivos países. O franquismo, né, aqui na Espanha, ou salazarismo na própria em Portugal, né, e por aí vai. Ok, galerinha? Então, como atividade, eu quero que vocês façam a página 247 até a página 250. Até a próxima.